dão o esclarecimento. Irmão, sem criticar ou falar de placa de igreja, verdadeiramente, entrando dentro da palavra de Deus, o Senhor tem se agradado desta nação. O povo pegou o hábito de dizer que o Senhor sabe de todas as coisas. Sim, o Senhor sabe de todas as coisas, mas dentro da palavra de Deus, todos pagarão por conta dos seus erros. Será que nos dias de hoje é diferente? Ou porque tudo é pela graça e tudo pode? Gostaria que o irmão me desse uma explicação. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Vitor Salvador Manuel, do canal dos Últimos Tempos. Amém? Venho aqui trazer uma resposta da minha irmã, a nossa irmã Elizabeth, e a minha esposa, que teve a ideia de fazer essas perguntas para que eu respondesse no canal. E muita gente às vezes tem se perguntado sobre essas perguntas. Se o Senhor tem se agradado da humanidade. Porque muitos, como ela diz na pergunta, muitos têm dito da seguinte maneira: Deus sabe de todas as coisas. As pessoas têm usado esse termo, Deus sabe de todas as coisas. Eu trouxe aqui alguns versículos da palavra de Deus. Poderia trazer muitos e muitos mais, mas trouxe alguns para não deixar o vídeo cansativo. Amém? Glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 12, o versículo 22. Deus odeia os lábios mentirosos. Hoje nós estamos, na maioria, vou dizer todos porque não são todos, mas uma grande parte do evangelho está vivendo uma mentira, está vivendo de mentiras. E Deus, ele não tem se agradado da humanidade da maneira que tanto pastores, membros, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários têm se comportado na presença de Deus. Ao invés de dar um bom testemunho, tem escandalizado a palavra de Deus. Amém? E Deus não tem se agradado da humanidade de maneira nenhuma. Vou trazer aqui um outro versículo. 1 João, capítulo 3, e o versículo 17. Se alguém tem recursos, se alguém tem bens materiais, se você tem condições, se você trabalha, se você tem condições de ajudar o teu próximo, o necessitado, e você não ajuda, o amor de Deus não está em você. Já tive pensando em trazer um vídeo a esse respeito. E quantas pessoas necessitadas tem no seu bairro? Quantas pessoas necessitadas que você conhece, que você pode ajudar com alguma coisa e você não ajuda? Deus não tem se agradado da humanidade da maneira que nós temos nos comportado. Aí você pode vir aí dizer assim, da seguinte maneira: mas as obras não salvam. As obras não salvam, mas elas fazem parte da salvação. Porque no dia do juízo não vai ser, como vai ser aberto os livros? Vai ser só o livro da vida? Não, o livro das obras também vai ser aberto. Então as obras não salvam, mas elas fazem parte da salvação. Então nós, como os cristãos, nós temos que termos boas obras. Então muitas vezes você ajuda um canal, pede um dinheiro para uma coisa, um dízimo para outra coisa. Não estou dizendo que esse pastor não usa na obra. Muitos são pastores sinceros e usam na obra. Mas às vezes você ajuda uma pessoa lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá na Bahia, e deixa de ajudar o seu vizinho que está passando necessidade, que está desempregado, que está precisando de uma ajuda. Aí você pode me dizer: mas eu não tenho condições de dar uma cesta básica para ele. Muito bem, eu também não tenho condições de dar uma cesta básica para uma pessoa. Só que eu tenho condições de dar 1 litro de óleo, eu tenho condições de dar um pacote de macarrão, eu tenho condições de dar um quilo de feijão, eu tenho condições de dar 2 quilos de açúcar. Aí você faz isso, você dá 2 quilos de açúcar, outro irmão dá um pacote de macarrão, outra irmã dá um pacote de massa, outra irmã dá um pacote de sardinha. Quando pensar que não, a despensa daquela pessoa que está passando necessidade está repleta. Isso se refere a um vídeo que eu fiz, né, o último vídeo que eu fiz, a respeito
das 4 comparação que eu fiz das dominações. União, temos que ter união, porque se nós não tivermos união, jamais Deus vai se agradar das nossas condutas, amém? Vou trazer aqui um outro versículo que se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja, ambição, egoísmo, aí há confusão, e toda espécie de males está nele. Quantas pessoas não têm inveja do irmão, porque prega melhor do que ele, porque Deus usa mais um do que o outro. Temos que entender uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se Deus ele usa o irmão ou a irmã mais do que usa você, é porque ele está buscando mais do que você. Não é porque ele é melhor do que você. É porque ele está pagando o preço mais do que você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa sim quem ele quer e na hora que ele quer. Mas para você, para eu, para nós sermos usados, conforme nós desejamos no nosso coração, nós temos que pagar o preço. E quantos não pagam o preço e quer ser usado? Então, se Deus está usando o teu irmão, sua irmã, não sinta inveja dele. Ore por ele. Quer ser usado? Comece a buscar, comece a pagar o preço. Para você ver se Deus também não vai te usar. Amém? Vamos ler aqui também um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de aos Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 8. Glória a Jesus. Aos Romanos, capítulo 2, versículo do 6 a 8, que diz assim, ó. Certo que não do contrário, como julgará Deus o mundo, e a por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador, e porque não dizemos como alguns chamamos, afirmam que o fazemos, praticamos males para que venham bens, e condenando destes é justa. Amém? Então quer dizer, a palavra está dizendo que uma condenação dessa pessoa é justa. Por quê? Porque usa a mentira. Como Deus julgará o mundo? Como você acha que Deus vai julgar o mundo, meu irmão, minha irmã? Pelas nossas condutas, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. E outra, Jesus está voltando. Jesus está voltando e ele está prestes, ele está à porta. Não falta nada para Jesus vir buscar a sua igreja. Aí nós achamos porque estamos indo para a igreja, porque estamos louvando, porque estamos pregando a palavra de Deus, porque estamos participando da ceia, nós somos salvos. Não, de maneira nenhuma. O que nós fizemos para Deus? Quantas almas para Jesus nós ganhamos este ano? Para quantas pessoas nós evangelizamos? Para quantas pessoas nós pregamos? Então Deus ele não tem se agradado da humanidade de maneira nenhuma. E como a irmã perguntou, muitas pessoas estão dizendo, diz da seguinte maneira, Deus sabe de todas as coisas. Claro que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que você mente. Deus sabe que você tem inveja. Deus sabe que você tem rancor no seu coração. Deus sabe que você guarda a mágoa do seu irmão ou da sua irmã por motivos fúteis que não tem nada a ver, por coisas que você possa passar. Jesus nos diz na tua palavra, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Em Mateus capítulo 5, verso do 1 em diante ali, ele nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericordiosos. Bem-aventurados sois vós, porque são perseguidos por causa da minha palavra, porque grande é o reino de Deus. Então, por que sentir mágoa? Por que sentir rancor? Quantas pessoas dentro da congregação não conversa com o irmão, não conversa com a irmã, ou às vezes está na igreja tomando ceia, não conversa com a sua cunhada, não conversa com o seu cunhado, não conversa com a sua sogra? E você acha que vamos obter a salvação desta forma? De maneira nenhuma. Então Deus não tem se agradado com a humanidade. Vamos ler aqui também em Deuteronômio,
capítulo 4 e o versículo 14 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Me perdoa, meus irmãos, né? Deuteronômio capítulo 4 e versículo 20, me perdoa. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais povo e herança como hoje vê. Também o Senhor se indignou contra mim, pois vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós passareis, e passareis aquela boa terra. Guardai vós nos vossos, vós esqueçais das alianças do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos faças alguma imagem de escultura, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus, porém vós, o Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante a algumas coisas que o Senhor vosso Deus, porque o Senhor teu Deus, o fogo consumidor, porque o Senhor seu Deus é fogo consumidor. A minha vista não está muito boa, as letrinhas da Bíblia são pequenas, então eu dei uma embaralhada aqui na mensagem. Mas o que diz a palavra de Deus aqui? Que o Senhor é fogo consumidor, Ele é Deus de misericórdia, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele também é Deus de justiça. Amém? Então temos, meus amados irmãos, que procurar nos converter na presença de Deus. E como vamos nos converter na presença de Deus? Vamos ler aqui por último agora, em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amém? Aqui está um versículo para nós se convertermos, para nós se consertarmos na presença de Deus, para nós endireitarmos as nossas veredas. Amém? Clamar ao Senhor, buscar a face dele, nos se humilhar. Amém? Deixar o nosso orgulho de lado. Para com o irmão, para com a irmã, para com o nosso próximo. Não é se humilhar na presença de Deus também não. É se humilhar na presença do irmão e da irmã também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que essas palavras, essa resposta possa ser útil.